Introdução para o início do episódio. O objetivo desta aula é simples. Ao final desta lição, você deverá entender por que o passe de raiz é considerado a parte mais crítica de muitas juntas soldadas, como a penetração e a fusão influenciam a qualidade da solda e por que tantos defeitos começam nos primeiros minutos da soldagem. Desculpe, sem recursos visuais nesta série, apenas áudio. Então coloque seus fones de ouvido, aperte o play e vamos falar sobre a fundação de toda solda, o passe de raiz. Aula 5A, o passe de raiz e os primeiros cordões. Olá e bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inspeção visual. Até agora falamos sobre o que é a inspeção visual, sobre o olho humano, sobre iluminação e sobre tudo aquilo que deve ser verificado antes da soldagem começar. Agora chegou a hora de acompanhar o processo enquanto a soldagem está acontecendo. E vamos começar pelo ponto mais importante de toda a junta soldada: raiz. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer para soldadores e inspetores iniciantes. Se você pudesse inspecionar apenas uma parte da solda, qual seria? A resposta de muitos inspetores experientes é simples: o passe de raiz. Porque muitos dos problemas encontrados no final da fabricação começam exatamente ali. Vamos pensar na função do passe de raiz. O objetivo não é apenas unir duas peças. O passe de raiz estabelece a fundação de toda a solda. Todos os cordões que serão depositados depois dependem da qualidade daquele primeiro passe. Se a fundação estiver errada, toda a estrutura construída sobre ela estará comprometida. Por isso, o passe de raiz recebe tanta atenção em códigos, procedimentos e programas de inspeção. Um dos primeiros conceitos importantes é a penetração. Quando falamos em penetração, estamos falando da capacidade da solda de alcançar adequadamente a raiz da junta. Dependendo do projeto, completa. Em outros casos, os requisitos podem ser diferentes, mas existe um problema clássico: a falta de penetração. Quando isso acontece, parte da junta permanece sem fusão adequada. Visualmente, a solda pode parecer aceitável pela superfície, mas internamente existe uma região que não foi corretamente unida. E uma vez que os passes seguintes são depositados, essa condição fica escondida. É por isso que inspetores prestam tanta atenção ao passe inicial. Outro conceito fundamental é a fusão. Embora penetração e fusão estejam relacionadas, elas não são exatamente a mesma coisa. A fusão, o metal depositado se une adequadamente ao metal base e aos cordões anteriores. Quando essa união não ocorre corretamente, temos a chamada falta de fusão. Esse é um dos defeitos mais preocupantes da soldagem. E muitas vezes é extremamente difícil detectá-lo apenas pela aparência final da solda. Mais uma vez, tudo começa no passe de raiz. Agora vamos falar sobre algo aparentemente simples: a abertura de raiz. Muitos inspetores aprendem rapidamente que poucos milímetros podem fazer uma enorme diferença. Se a abertura for muito estreita, a obtenção de penetração adequada se torna mais difícil. O risco de falta de fusão aumenta. O risco de aprisionamento de escória também aumenta. Por outro lado, uma abertura excessiva pode causar problemas completamente diferentes. Aumenta o volume de metal necessário, aumenta a possibilidade de distorção, aumenta a dificuldade de controle da poça de fusão. Por isso, a abertura de raiz é verificada antes da soldagem durante a execução. Outro elemento importante são os tack welds, ou pontos de solda. Eles são utilizados para manter a junta na posição correta durante a fabricação. Mas existe um detalhe importante: os tack welds fazem parte da solda. Se forem mal executados, podem se transformar em pontos de início para problemas futuros. Trincas, falta de fusão, inclusões, descontinuidades diversas. Por isso, inspetores experientes observam cuidadosamente os tack welds antes que sejam incorporados ao cordão definitivo. Agora vamos falar sobre um inimigo silencioso da soldagem: a escória aprisionada. Em muitos processos de soldagem, especialmente aqueles que utilizam fluxo, a escória faz parte do processo normal. O problema surge quando ela fica presa dentro da solda. Uma pequena irregularidade no passe de raiz pode criar uma armadilha perfeita. A escória fica aprisionada. O próximo passe cobre tudo. E o defeito permanece. Quando isso acontece, a solda pode parecer excelente externamente, mas internamente existe uma descontinuidade que não deveria estar ali. Algo semelhante acontece com pequenas porosidades e outras irregularidades superficiais. Se forem identificadas cedo, normalmente são simples de corrigir.
Mas se forem ignoradas e cobertas pelos próximos cordões, tornam-se muito mais difíceis de remover. O custo aumenta, o retrabalho aumenta, e a probabilidade de reparos extensivos também aumenta. Outro assunto que merece atenção especial são as trincas iniciais. Muitas pessoas imaginam que trincas aparecem apenas após a conclusão. Na realidade, algumas podem começar muito cedo, às vezes ainda durante os primeiros passes. Pequenas fissuras podem se desenvolver devido a tensões, restrições, hidrogênio ou condições metalúrgicas desfavoráveis. E se não forem identificadas rapidamente, podem crescer à medida que novos passes são depositados. Quando finalmente são descobertas, a remoção costuma ser muito mais trabalhosa. É por isso que a inspeção durante a soldagem é tão importante. O inspetor não está apenas observando a aparência da solda. Ele está observando o desenvolvimento da solda. Está procurando sinais de problemas antes que eles se transformem em defeitos caros. Está verificando se a junta continua alinhada, se o passe de raiz está adequado, se a limpeza está sendo realizada corretamente, se existe algo que possa comprometer os próximos passos da fabricação. Existe uma regra não escrita entre muitos inspetores experientes. Problemas encontrados tarde são caros. Um pequeno ajuste realizado durante o passe de raiz pode evitar horas de reparo posteriormente. Uma pequena correção realizada imediatamente pode evitar remoção completa da solda mais tarde. Por isso, a inspeção durante os primeiros passes possui tanto valor. Talvez a principal lição desta aula seja entender que o passe de raiz não é apenas o primeiro cordão. Ele é a fundação de toda a junta soldada. Penetração, fusão, geometria, limpeza, tudo começa ali. Quando essa etapa é executada corretamente, o restante da soldagem tende a ser muito mais previsível. Quando ela é feita incorretamente, os problemas frequentemente acompanham toda a fabricação. Antes de encerrarmos, vamos revisar os principais pontos. O passe de raiz é a parte mais crítica de muitas juntas soldadas. Penetração adequada é essencial para garantir a integridade da junta. Fusão adequada entre metal de solda e metal base é fundamental. A abertura de raiz influencia diretamente a qualidade da soldagem. Tack welds precisam ser observados e controlados. Escória aprisionada pode ser criada logo nos primeiros passes. Trincas podem surgir muito antes da conclusão da solda. E a inspeção durante a soldagem busca identificar problemas enquanto ainda são fáceis de corrigir. E vamos encerrar esta aula com uma frase que todo inspetor deveria lembrar. Se o passe de raiz estiver errado, os próximos 20 passes podem apenas esconder o problema. Até a próxima aula.